Olá pessoal, então nessa amplitude e qualidade dessa reflexão é determinada pela natureza do conhecimento selecionado e é apresentado pela escola. Então sabemos que tem vários programas relacionados ao próprio corpo brasileiro e as suas demandas subemergentes que relacionam o nosso dia a dia. Vários programas que relacionam a nossa vida diária, ok? Então vamos lá. Bom, como da Mata diz, né? Brasileiro, seus tempos categóricos, ligado heroínas, heróis, malandros, desde a década de 79 ali, é um fator muito importante. Não gosto de citar muito ele nessas questões de polêmicas curriculares, como eu já falei aí no YouTube, mas nos coloca os fatores que vêm a internizar sermos estrangeiros, até em nomes, jornais, meios televisíveis, comunicação de massa, ou seja, esses meios populares e a percepção analítica. Vamos dar continuidade aqui, ok? Bem como pela perspectiva epistemológica, né, filosófica, e a ordenação dessa amplitude e qualidade, denominamos do eixo curricular. O princípio norteador, a referência básica, o currículo está diretamente vinculado aos seus fundamentos sociológicos, okay? Filosóficos, antropológicos, psicológicos, biológicos, ou seja, ligado a questões não biomédicas, né, biomedicina. O eixo curricular delimita que a escola pretende explicar aos alunos até onde a reflexão pedagógica se realiza a partir deles ou delas, ou estes, que vai colocar fatores importantes à lista das disciplinas, matérias e atividades curriculares. Ok? Então vamos lá. Nessas escolas, geralmente as matérias e disciplinas vinculam às áreas tecnológicas. Fazendo só um feedback e alguns pontos importantes que eu falei. Nos casos das referidas escolas, as explicações pedagógicas são sistematizadas, como já expliquei, as questões do processo de ação. E a palavra sistematizar ela é muito familiar à metodologia científica. Não tem uma disciplina, metodologia científica, que tipo de ser que seja a própria disciplina, tem esse veículo sistêmico relacionado à ciência, que vai relacionar conhecimento, seja indutivo ou dedutivo, que vem a haver hipóteses, né, que relacionam as referências, as explicações pedagógicas, os manejos relacionados a pesquisas e esse processo sistêmico. Trata-se de um currículo, né, que nos coloca fatores que venha ser uma pesquisa profissionalizante ou uma pesquisa que é necessária no tempo e pelo tempo essa dialética. Então, um currículo capaz de dar conta de uma reflexão pedagógica ampliada, comprometida com os interesses das camadas populares e como eixo as constatações. Como falei, constatações, interpretações e compreensões. Então, constatar é o que? Pesquisar. Constatar é o que? Conhecer. Pesquisar, escrever. Então, ditas, feitas e faladas. Então, a constatação são ditas, constatações, e feitas, ou seja, interpretações que são feitas e depois são faladas ou escritas nessa escrevivência relacionada à própria pesquisa e à sua realidade social contraditória. Então, quando falamos sobre nesta forma de organização curricular, se questiona o objeto de cada disciplina ou matéria curricular. Coloca-se em destaque a função social de cada uma delas no currículo. Aonde há uma função social, há uma ação pedagógica, há uma ação educativa. Essa ação educativa, modestamente falando, ela é complexa, porque a ação educativa, querendo ou não ou sim, houve uma ação educativa. A questão é essa. Entre as latências motoras, as teorias de Lacan também,
é difícil entendermos o sim e o não entre as contestações e interpretações e compreensões. Ou seja, o conhecimento, entre o conhecimento a pesquisa a disciplina, as disciplinas, e as pesquisas vamos escrever, ligadas à matemática, geografia, educação artística, história, os meios linguísticos, letras, os campos biológicos e a linguagem, a escrevivência, né? Escrevivência corporal. Na espécie particularidade, uma determinada dimensão da realidade e não na sua totalidade. Ou seja, a realidade é a sobrevivência. A realidade vai nos colocar estímulos e válvulas para ver uma sobrevivência diante da complexidade que relaciona. Estou só colocando observações nos capítulos que eu coloquei aqui e vamos dar continuidade nessas medidas ligadas a línguas, geografia, matemática. Como eu já falei, a disciplina maior que tem no Brasil é línguas. Português, a linguagem portuguesa, línguas, que demonstra que o brasileiro tem vários programas relacionados a línguas, que vai haver uma relação harmônica à geografia, à matemática, à história. É difícil dizer, eu tento falar que não tem movimento, não tem um deslocamento, não tem uma distância. Por isso que eu coloquei teoria potencialista. Não sendo um competidor, ou seja, entre cooperações e competições que são iminentes nessa reflexão pedagógica entre o processo de ensino e aprendizado, as questões, que vão ser enunciativistas, que vem a anunciar também, enunciar. Ok? Então, há uma relação entre as ações que vai dialogar com o pesquisador nos seus meios determinantes, no qual existe um ser, e um ser, o outro, que vai colocar uma relação entre a matéria e o sujeito e a matéria e a pesquisa. O sujeito, a sua realidade e a totalidade que ocorre na dimensão onde ele está, no país ou no Estado Unido, Estados Unidos, não sei se é 26 ou 27, depende de cada referência e grade curricular, que amplia, que muitas vezes pode ser 26 porque não entende que o movimento está relacionado às línguas corporais, os poderes linguísticos. Essas línguas que ocorrem nos colocam um tratado ligado ao movimento próprio da escola e constrói uma base material capaz de realizar o projeto de escolarização do homem. Homem, mulher, esta base é construída por 3 polos: o trato como conhecimento, a organização escolar e a normatização escolar. Tais polos se articulam, afirmando, negando, simultaneamente, concepções de homem, mulher, os campos ambivalentes, cidadania, ou seja, educação, escola, sociedade, qualidade de vida, construídas com base nos fundamentos sociológicos, filosóficos, políticos, antropológicos, essa antropociência, ou seja, juridiciência, psicologia, biologia e entre outros fatores, expressando a direção política do currículo, que vem a destacar alguns autores e autorias de alguns departamentos, de alguns ex-alunos, ex-professores, nas questões de pesquisa e direção às matérias e formas implícitas e explícitas, que vem a ser um ciclo orgânico contraditório, que o contraditório são princípios que vai nos colocar um legado. Esse legado, essa legalidade, coloca panoramas importantes, hegemônicos, emergentes, dependendo do movimento político, social, momento e as lutas, que seus contrapontos e os seus protagonistas relacionam educadores, professores, instrutores, mentores. Eu estou até cansado de falar tantas línguas relacionadas a educador, professor, ou instrutor, mentor, que as línguas hoje nos colocam fatores ligados ao campo linguístico. Quando falamos sobre línguas, estudamos a teoria vygotskyana, campo real, potencial e proximal.
que é a linguagem escrita